Olá, começa agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Veja agora os destaques de hoje. Vídeos de pais e mães que incentivam os filhos a falarem palavrões pode afetar a saúde emocional das crianças. Arma fundamental para garantir a integridade dos resultados nas eleições mexicanas é a tinta indelével. As petúnias, conhecidas por sua beleza e variedade de cores, agora ganham um novo atrativo: a capacidade de brilhar no escuro. Diversos vídeos onde pais e mães de crianças aparecem incentivando que elas falem palavrões viralizaram nas redes sociais. O desafio é o seguinte: o adulto liga a câmera, diz que vai deixar o local e afirma que a criança pode falar o que quiser, palavras feias ou proibidas. Para muitos pode parecer algo inocente e até engraçado, mas isso pode afetar a saúde emocional dessas crianças. Curtidas, curtidas e mais curtidas. Milhões de visualizações. Postar um vídeo dos pequenos soltando o verbo carrega apenas uma certeza: vai viralizar. Mas essas métricas de encher os olhos não pagam o dano que tudo isso pode causar. Usar um celular para falar aquelas palavras feias não é um recurso pedagógico ou emocional saudável. Além disso, os especialistas afirmam que ao postar na internet, a situação fica ainda pior. Aliás, eles estão sendo expostos ao julgamento público. Como ainda estão num processo de formação, as crianças ainda não possuem habilidades emocionais para definir que a situação inesperada e momentânea é de fato uma brincadeira. Evitar usar uma comunicação violenta e manter o respeito entre as pessoas é algo trabalhado diariamente, principalmente nas escolas. Mas ao incentivar os pequenos a fazer algo totalmente diferente disso, acaba causando uma confusão mental em cada um deles. Essa autorização para gravar um vídeo falando palavrões abre as portas para um outro caminho, dessa vez um não tão bom, que prejudica o desenvolvimento social, emocional e das relações uns com os outros. Quando está sendo gravado, a reação familiar com o palavrão expressa algo engraçado. Isso apenas reforça esse tipo de comportamento, mas ao ir para a escola, esse vocabulário se torna um problema para a própria família. Logo serão chamados para a diretoria do colégio com a triste notícia de que seu filho está xingando um colega. Ou seja, está mais que na cara que, com o tempo, esse momento engraçado vai se tornar um motivo de cobrança. As pessoas vão exigir que a criança tenha um outro comportamento, mas não é algo fácil de ser mudado, ainda mais quando isso é pedido pelos seus maiores influenciadores, os pais. Uma pesquisa realizada para saber qual a importância da matemática para a economia brasileira mostrou que os empregos relacionados a esta área tendem a ser mais resilientes em tempos de crise e a ter um salário maior. Dados divulgados pelo Itaú Social revelaram que a qualidade dos empregos ligados à área de exatas, mais especificamente a matemática, tendem a ser muito mais em termos de resiliência às situações de crise e salário, quando comparado com outras ocupações não vinculadas a essa disciplina. De acordo com o estudo, isso ocorre porque esses cargos demandam mais especialização. Durante o período de pandemia da Covid-19, os trabalhos intensivos em matemática tiveram queda de quase 7%, enquanto as demais ocupações mostraram baixa de um pouco mais de 13%. A pesquisa mostrou que setores ligados à área oferecem salários até 120% acima da média dos demais trabalhadores. Embora a proporção de empregados ligados à matemática tenha se mantido na faixa de 7% e 8% no total de pessoas empregadas no período de 2012 a 2022, o crescimento de vagas nesse setor no período de 10 anos foi superior ao total do mercado de trabalho. As regiões do Brasil com maior concentração desses profissionais são Sudeste e Sul, com estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. E uma outra pesquisa mostrou o impacto que a Covid longa pode ter sobre as crianças. Em alguns casos, a doença pode afetar o sistema neurológico, gastrointestinal, cardiovascular e comportamental.
Os novos dados publicados na revista Pediatrics mostraram que de 10 a 20% das crianças que tiveram Covid nos Estados Unidos desenvolveram a Covid longa, nome dado quando os sintomas da doença persistem por mais de 4 semanas depois da infecção. Porém, especialistas em doenças infecciosas pediátricas disseram que existem muitas ressalvas nesses dados, e por esse motivo, as famílias não devem se preocupar com o risco de seus filhos desenvolverem Covid longa. Embora esses problemas às vezes não sejam tão aparentes, a longo prazo eles podem impedir que as crianças participem plenamente de atividades escolares ou recreativas. As crianças pequenas também podem apresentar problemas de comportamento ao desenvolverem frustrações por não conseguirem fazer o que costumavam. A maioria dos sintomas melhora dentro de um ano, mas em algumas crianças eles podem persistir por mais tempo. Em casos graves, algumas crianças apresentam problemas respiratórios e cardiovasculares persistentes e até mesmo miocardite cardíaca, diabetes e outras doenças autoimunes. Não existe medicamento aprovado para tratar Covid longa, por isso os médicos preferem controlar os sintomas e ajudar os pacientes a funcionar bem no dia a dia, e alguns médicos prescrevem medicamentos para tratar problemas como dores de cabeça e musculares. Dados do Censo Escolar de 2023 mostrou que quase 9 milhões de brasileiros não concluíram a escola e não frequentam nenhuma instituição de educação básica. 8.800.000. Esse é o número exato de brasileiros na faixa etária de 18 a 29 anos que não terminaram o ensino médio e que não frequentam nenhuma instituição de ensino. Agora, considerando todas as faixas etárias, são 68.360.000 brasileiros, sem a escolarização básica no país. Na EJA, modalidade de ensino para alunos que queiram terminar os estudos e já estejam em uma idade avançada e não podem mais ir para a escola, o número de adultos matriculados caiu 7% de 2022 a 2023. Já o ensino médio é campeão de evasão escolar. De acordo com o censo de 2020 a 2021, 7% dos alunos do primeiro ano desistiram dos estudos e 4% foram reprovados. Segundo os especialistas, a reprovação é um dos fatores que levam o aluno a abandonar a educação básica. Em 2022, após o fim das políticas de aprovação automática adotadas por estados na pandemia, os índices de retenção voltaram a crescer. No ano passado, no 6º ano do ensino fundamental, 15% dos estudantes não tinham a idade adequada, porque foram reprovados, por exemplo, ou porque abandonaram o colégio em algum período. Por outro lado, existem números que apresentam uma perspectiva de redução na evasão escolar, como, por exemplo, a educação em tempo integral, uma das apostas do governo Lula para diminuir os índices de desistência, que registrou um aumento no percentual de matrículas no ensino médio, de 20% para quase 22% na rede pública e de 9% para 11% na rede privada. De acordo com os dados de cada 5 alunos brasileiros do ensino médio, um estuda em tempo integral. Mais da metade da população do Brasil é formada por pretos e pardos e quase 70% deles vive sem esgoto adequado. A informação faz parte do Censo 2022, divulgado pelo IBGE. O Brasil tinha, em 2022, 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem o descarte adequado de esgoto nas redes públicas de coleta. De acordo com o Censo 2022, esse número equivale a 24% da população brasileira. Entre os grupos de pretos e pardos, que são 55% da população, 69% vivem sem esgoto adequado. Nas últimas 2 décadas, a fatia da população sem coleta de esgoto adequado caiu. Em 2010, eram 36% e em 2000, 41%. Já em relação à falta de um abastecimento adequado de água, o censo apurou que 6.200.000 brasileiros viviam com o problema em 2022. Nesse caso, pretos e pardos representam 72% da população sem acesso adequado à água, brancos 24%. Em 2022, eram considerados abastecimento adequado
o acesso por rede de distribuição, poço profundo ou artesiano, poço raso, freático ou cacimba e fonte, nascente ou mina. Já os inadequados são carro-pipa, rios, açudes, córregos, água de chuva ou outras formas de abastecimento. A proporção de moradores com água encanada em casa, independente da fonte, subiu de 89,3% para 95,1% entre 2010 e 2022. Também subiu o percentual geral de pessoas morando em residências com coleta de lixo no país, de 85,8% para 90,9% desde 2010. Apesar disso, ainda há desigualdades regionais no serviço, já que no norte do país, 78,5% da população eram atendidos pela coleta de lixo domiciliar, enquanto no sul eram 95,3% das famílias. Outro dado importante do IBGE foi que 1.200.000 pessoas ainda moravam em residências sem nenhum banheiro. A desigualdade de renda existente no Brasil também pode ser sentida na diferença entre o número de banheiros em cada domicílio. Enquanto 5.400.000 brasileiros moravam em lares com mais de 4 banheiros, 3,5 milhões não tinham sanitário ou possuíam apenas um buraco para dejeções. As eleições para os poderes executivo e legislativo já passaram por questionamentos quanto à veracidade. Mas os mexicanos criaram um mecanismo para impedir fraudes durante a votação: a tinta indelével. O ano de 2024 será um ano repleto de eleições para governo em todo o mundo. Mais de 2 bilhões de eleitores em 50 países irão às urnas, de acordo com o Center for American Progress. Com números recorde de pleitos, é provável que estas eleições definam o futuro do planeta e da humanidade nos próximos anos. Pela importância dessas eleições em todas as federações, a preocupação de impedir a fraude é grande. No México, com uma população de mais de 135 milhões de pessoas, os eleitores válidos irão às urnas para decidir quem será o próximo presidente. E um elemento importante marcará a presença de cada eleitor: a tinta indelével antifraude. Este pigmento é feito pelas autoridades no dedo dos cidadãos, após eles votarem, e nada mais é que uma substância que reage com o núcleo das células da pele, produzindo uma cor que só é removida quando a pele descasca naturalmente. Dessa maneira, fica impossível para alguém votar mais de uma vez. O produto já é utilizado há 30 anos nas eleições do país e é visto como fundamental para garantir a integridade dos resultados. A conhecida tinta faz parte dos materiais eleitorais, juntamente com as canetas e as cédulas, que são utilizados nos dias das eleições, que, de acordo com a Lei Geral das Instituições e Procedimentos Eleitorais, esses itens são obrigatórios e devem ser entregues com antecedência mínima de 5 dias antes do dia das eleições. Esta tinta indelével é produzida há 30 anos pelo Instituto Politécnico Nacional, uma das mais reconhecidas instituições públicas de ensino e investigação do país, que, além do uso nas eleições mexicanas, a versatilidade e eficiência do pigmento já foram comprovadas em eleições em outros países da América Latina, como El Salvador, Honduras, Nicarágua e República Dominicana. O Instituto vai fabricar 350 mil aplicadores, que parecem uma caneta, com 15 ml de tinta cada uma, e está etiquetada com instruções de utilização. Um fóssil de 280 milhões de anos, que até então parecia ser um espécime bem preservado de um antigo réptil, é, na verdade, uma falsificação. De acordo com uma nova pesquisa, os cientistas pensaram que o contorno escuro e profundo do corpo, semelhante ao do lagarto, envolto em rocha, era pele e tecido mole, e consideraram o fóssil uma peça do quebra-cabeça para a compreensão da evolução inicial dos répteis. O fóssil apareceu em citações de livros e artigos ao longo das décadas, mas ninguém jamais o estudou em detalhes. Alojada nas coleções do Museu da Natureza e da Humanidade da Universidade de Pádua, na Itália, a relíquia levantou muitas questões sobre a natureza exata da criatura que, em vida, quando não foi possível encontrar espécimes adicionais semelhantes. Uma análise nova e detalhada revelou que a cor escura do fóssil não é material genético preservado.
é apenas tinta preta cobrindo alguns ossos e rochas esculpidas. A revelação destaca o novo conhecimento que poderia ser obtido ao reexaminar espécimes fósseis antigos e previamente estudados em coleções de museus utilizando os métodos tecnológicos mais recentes. Os répteis apareceram pela primeira vez entre as eras Carbonífero e Permiano, cerca de 310 a 320 milhões de anos atrás. Mas a compreensão da evolução destes vertebrados escamosos depende do que os paleontólogos descobrem no registro fóssil, e a diversidade dos primeiros animais reptilianos ainda é uma lacuna de conhecimento que os pesquisadores estão tentando preencher. Ainda mais raros entre as descobertas antigas são os fósseis que contêm tecidos moles, que têm o potencial de abrigar informações biológicas cruciais como o DNA. Quando o espécime foi descoberto, os pesquisadores pensaram que o fóssil poderia fornecer um raro vislumbre da evolução reptiliana. Mas a cor da suposta pele era semelhante à observada em plantas fósseis encontradas em rochas semelhantes, acrescentou um dos pesquisadores. Houve estranhezas na descoberta com a falta geral de ossos visíveis, incluindo os ossos do crânio, apesar do corpo não parecer completamente plano. Portanto, a avaliação inicial foi que o espécime era essencialmente a múmia de um antigo réptil. Uma equipe de cientistas revelou detalhes de um fóssil completo de dinossauro, um réptil aquático de 5 metros de comprimento do período Triássico da China, datado de cerca de 240 milhões de anos. O réptil batizado de dragão chinês foi originalmente identificado em 2003. Mas a descoberta de espécimes adicionais na província de Guizhou, no sul da China, permitiu que os paleontólogos retratassem a criatura de pescoço longo na íntegra pela primeira vez. Pesquisadores da Escócia, Alemanha, América e China estudaram o fóssil ao longo de 10 anos no Instituto de Paleontologia e Paleantropologia de Vertebrados, em Pequim, parte da Academia Chinesa de Ciências. As informações são do Jornal da Sociedade Real de Edimburgo. Com 32 vértebras cervicais separadas, o Dinocephalosaurus orientalis tinha um pescoço extraordinariamente longo que pode ser comparado com o pescoço do Tanystropheus hydroides, outro réptil marinho da Tirássico Médio da Europa e da China. Ambos eram de tamanho semelhante e tinham várias características do crânio em comum, incluindo uma dentição pontiaguda especializada para a captura de peixes. No entanto, o Dinocephalossauro é o único que possui muito mais vértebra, tanto no pescoço quanto no torso, dando ao animal uma aparência muito mais parecida com uma serpente. O réptil estava claramente adaptado ao estilo de vida oceânico, como indicado pelas nadadeiras desenvolvidas e pelos peixes encontrados, muito bem preservados na região do estômago. Esta descoberta permitiu os cientistas verem este notável animal de pescoço longo na íntegra pela primeira vez. É mais um exemplo do estranho e maravilhoso mundo do Tirássico, que continua a confundir os paleontólogos. A badalada cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, vai ganhar um parque repleto de itens da NASA. O espaço terá pedaços de foguetes, réplicas de 40 metros de altura e simulador de decolagem para a Lua. A cidade conhecida como Dubai brasileira receberá mais um atrativo para seus turistas. O Parque da NASA, que terá o maior acervo de peças da Agência Espacial Americana fora dos Estados Unidos. O espaço contará com mais de 300 itens originais da NASA, que incluem roupas e acessórios usados em missões e até mesmo pedaços de foguete, além de uma réplica de 40 metros de altura do Saturno V, foguete que levou o homem à Lua e também vai simular uma decolagem lunar e garantir uma experiência imersiva aos visitantes. A atração de mais de 4.500 metros quadrados também terá telas interativas, salas imersivas
e uma área dedicada ao futuro espacial, com itens do projeto da viagem do homem para Marte. Conforme o grupo responsável por administrar o parque, apesar da atração ter objetos originais e um padrão da agência, o parque não tem vínculo com a NASA. Um espaço semelhante a esse já existe na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, e o parque catarinense será semelhante. Seu lançamento está previsto para acontecer no dia 13 de março e contará com a presença do astronauta Charles Duke, um dos 12 homens a pisar na Lua. Todos os esforços para levarem a atração para a cidade exigiram um investimento de 30 milhões de reais. As fortes ventanias estão fazendo com que os aviões comerciais fiquem com quase o dobro da velocidade. Por conta disso, uma série de voos estão sendo feitos em tempo recorde, chegando até antes do previsto. Nos últimos dias, os aviões que estão sobrevoando o Oceano Atlântico no hemisfério norte estão alcançando velocidades maiores que a do som. Um voo da Virgin Atlantic, por exemplo, saiu dos Estados Unidos com destino ao Reino Unido. Mas o que era apenas um voo comum se tornou um verdadeiro trem-bala nas alturas. A aeronave atingiu a marca dos 1.300 km por hora, quase 70 a mais que a velocidade do som. Por conta disso, o avião chegou 45 minutos antes do tempo previsto. A Rede Nacional de Rádios Públicas ainda afirmou que outros 2 voos também tiveram velocidades maiores. Eles quase bateram a marca dos 1.400 km por hora. Mesmo sendo mais veloz, como os ventos também eram rápidos, as aeronaves não chegaram a quebrar a barreira do som. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirmou que um voo comercial não costuma chegar na marca dos 1.000 km por hora. Mas como deu para ver, o vento faz a diferença. Tudo funciona de uma maneira bem inteligente por parte dos motoristas. Existe uma corrente de vento que vai do oeste para o leste. Ela fica um pouco acima do limite em que os aviões costumam voar. Eles então sobem mais um pouquinho e acabam ganhando um empurrãozinho da ventania. Durante o inverno, eles são ainda maiores. E nestes últimos dias, o Serviço Nacional do Clima Americano afirmou que foi registrada a segunda onda de ventos mais rápida da história. Isso permite que um voo chegue antes do programado e que o avião ainda consiga economizar seu combustível. Se as coisas continuarem assim, nenhum passageiro mais vai poder reclamar de atrasos. Depois de muitos anos adotando uma educação 100% digital, a Suécia está redescobrindo a importância dos livros físicos. E agora, os alunos usam pela primeira vez livros impressos na sala de aula. Um dos países mais ricos do mundo adotava desde a década de 1990 uma estratégia massiva de informatizar os materiais didáticos e as aulas. Mas os resultados em provas de leitura e conselhos de órgãos de saúde fizeram o governo mudar a postura, demonstrando uma real preocupação com as implicações da ampla digitalização e o impacto da exposição precoce das crianças às telas. Foi notado que os alunos leem mais devagar, possuem um vocabulário menor e também compreendem menos o que leem no formato digital. Já nos livros impressos, alunos percebem a diferença no método de ensino. Há mais explicações do que no laptop, sem contar que a bateria não acaba. Apesar de saberem que o futuro é digital, professores querem ensinar sobre este mundo, orientando as crianças pelo caminho certo. Ter uma organização pessoal faz toda a diferença para um bom planejamento das atividades diárias, semanais e mensais. E até mesmo faz bem para a própria saúde. Se você tem dificuldade para se manter organizado, saiba que existe um profissional específico para te ajudar nesse planejamento. Você, por acaso, já entrou em algum local bagunçado e bateu ansiedade? Pois é, arrumar a casa e o ambiente de trabalho, além de trazer harmonia, contribui também para a maior eficiência em desempenhar as atividades cotidianas. E ter uma rotina regrada pode ajudar e muito quem deseja manter este planejamento. Há 8 anos, a Juliana passou por uma transformação na vida. Ela era enfermeira e teve um quadro de depressão. Foi presenteada por uma amiga com um curso de personal organizer. Desde então, passou a ajudar outras pessoas. A organização, ela acaba trazendo uma paz de espírito, né?
E quando a coisa está bagunçada, a nossa vida também está bagunçada. Então, também vamos estar perdendo tempo, né? E nesse mundo que a gente tá hoje em dia, as pessoas andam muito estressadas, né? E acabam querendo descontar em compras. Compras, o acúmulo. A tradução literal de personal organizer é organizador pessoal. Nada mais é do que um profissional que ensina as pessoas a se organizarem. Em casa, um dos cômodos mais difíceis de se manter alinhados, de acordo com a Juliana, é o quarto, principalmente as gavetas de roupas. Mas para tudo tem uma solução e ela dá a dica. Tem dia que você não consegue manter exatamente organizado. O que você faz? No outro dia, ao acordar, você pega uma cesta e vai pegando as coisas que estão fora do lugar e coloca ali naquela cesta. Eu aprendi assim, a cesta da Pandora. E, não tenho tempo hoje. Beleza, mas amanhã a primeira tarefa do dia vai ser colocar as coisas no lugar. Por quê? A casa também tem que ter vida. E ninguém é um robô. Tira, põe. Não, a gente tem que aproveitar a vida. Porque a organização não é para você ser escrava, é para você ter mais tempo para sua família. Manter gavetas e armários bem arrumados, alinhados, traz além de praticidade também bem-estar. Mas você sabe qual a importância desta organização para sua vida? Esta psicóloga afirma que o alinhamento entre a arrumação e o bem-estar é fundamental. O planejamento diário das tarefas ajuda a manter o ambiente agradável. A desorganização, somada a uma rotina frenética, por exemplo, resulta muitas vezes em estresse e ansiedade. Quando a gente está com um ambiente organizado, quando a gente está em um espaço onde a gente se sente confortável, se sente bem, encontra as nossas coisas, e aí tudo tá em perfeita harmonia, a gente vai também conseguir ter um relacionamento mais saudável com os outros, porque você já não sai com aquela pressa, com toda aquela bagunça, com toda aquela ansiedade de eu tenho tarefas por fazer em casa. Então, dá aquele chequezinho nas listas de tarefas que a gente tem ali no dia a dia para fazer é muito positivo e ajuda a diminuição desse estresse, do nosso humor também, ele melhora. Para manter o ambiente calmo e acolhedor, mesmo para aquelas pessoas mais agitadas, a dica é começar. O início sempre é mais difícil, mas com determinação, tudo é possível. Eu falo assim, que onde eu fui, eu levei amor e uma esperança, né? Porque, geralmente, quando chamam um serviço de personal organizer, tá um caos, né? Não sabe nem por onde começar. Então, a cada casa que fui levando esse amor, as pessoas foram se transformando também. E hoje, muitas das minhas clientes ligam, Ju do céu, ai, que delícia, ainda consigo manter do jeito que você me deixou. Claro que igual eu fiz, pode ser que não esteja, mas ela consegue visualizar aquilo, a forma com que eu deixei. Uma resolução propõe a instalação de canis e gatis em penitenciárias para, além da ressocialização de detentos, reduzir o tempo de penas para quem cuidar dos animais. A medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece a instalação de canil e gatil nos estabelecimentos penais. O projeto entrará em funcionamento na penitenciária de Tremembé 1 e no Centro de Detenção Provisória de Taubaté. O objetivo da proposta é qualificar os detentos para a reinserção no mercado de trabalho através de um curso técnico com certificado, possibilitando a atuação e contratação por empresas de diversos ramos, além de humanizar os sistemas de execução penal, já que, segundo especialistas, a convivência com animais pode representar vínculos afetivos saudáveis, trazendo, portanto, benefícios psicológicos aos detentos. Também é incluída no documento a redução da pena de acordo com os serviços prestados. Segundo o relator da proposta, Alexander Barroso, a medida vai beneficiar não só os privados de liberdade, mas também os animais abandonados, com alimentação, saúde e meio ambiente equilibrado, além da oferta de adoção para a população. Todos os animais serão vacinados, vermifugados e castrados pelo Centro de Controle de Zoonoses, ou um órgão equivalente, estadual ou municipal, antes de serem enviadas às instalações. Uma pesquisa nacional mostrou a situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional vivida por indígenas que moram em áreas de retomada.
Cerca de 225 mil hectares que fazem parte de Mato Grosso do Sul são de terras indígenas. De acordo com o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, pelo menos 25 territórios estão à espera de demarcação. O estado é o terceiro do país em população indígena, formada em sua maioria por povos das etnias Guarani, Guarani-Kaiowá e Terena, ficando atrás apenas de Roraima e do Amazonas. São mais de 116 mil pessoas morando em reservas distribuídas em 30 dos 79 municípios. De acordo com dados do censo de 2022, 63% destes indígenas vivem em territórios que não são reconhecidos pelo Estado brasileiro. Para garantir o direito básico à alimentação e saúde desta parte da população, uma pesquisa inédita publicada foi feita nestas áreas de retomada localizadas na região Cone Sul do estado. O estudo foi feito pela FIAM, Rede de Ação e Informação pelo Direito de se Alimentar do Brasil, em parceria com a FIAM Internacional, o CIMI e a Atiguaçu, que é a Assembleia Geral dos Povos Guarani-Kaiowá, e foi concluído em 1 ano e meio. Retrata a situação socioeconômica e de saúde, entre tantas outras, dos indígenas de 5 acampamentos, localizado nas cidades de Dourados, Paranhos, Aral Moreira, Coronel Sapucaia e Antônio João. Todos os pesquisadores foram coordenados por esta professora do curso de nutrição. A gente amplia uma pesquisa que já foi feita em 2013, amplia para mais 2 territórios, então foram avaliados 10 anos depois, né, os mesmos 3 territórios e ampliado para mais 2 territórios, avaliando um total de 480 domicílios de retomadas indígenas aqui no Mato Grosso do Sul, exatamente para provar, né, para usar como prova e mostrar a situação de insegurança alimentar e nutricional, socioeconômica, demográfica desses territórios de retomada. Esta enfermeira, que também fez parte da pesquisa, é indígena da etnia Guarani-Kaiowá. Nasceu e se criou na aldeia Bororó, que fica na reserva de Dourados, a maior urbana do país. Ela afirma que tanto nas aldeias quanto nas áreas de demarcação, o principal problema ainda é relacionado com a escassez de água. O acesso de água potável é um direito básico do ser humano, né? E nós vemos que aqui na Reserva Indígena de Dourados existe uma dificuldade nesse acesso. Imagine nesses locais de retomada, que geralmente são à beira de estradas, né, rodeados de monocultura. Então, geralmente, as comunidades que estão nesses locais, as famílias, as crianças, as mães, gestantes, buscam acesso em córregos ou fazem aquele poço, né, com perfuração e que não é saudável, né, para o consumo. E também, né, muitas vezes contaminados de agrotóxico. A intenção é, a partir destes dados coletados com o estudo, poder, de alguma forma, auxiliar todas essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Eu acredito que garantir alguns direitos básicos, né, já constitucional, que, por exemplo, é o acesso à água potável, é a efetivação das leis federais em relação à pulverização de agrotóxico, por exemplo, acesso à educação, porque muitas dessas crianças, às vezes, têm dificuldade no acesso à educação, e o direito básico, né, à alimentação, e, claro, né, a ampliação e demarcação desses territórios que hoje estão em processo de retomada. Quem quiser mais dados ou informações, basta acessar a pesquisa completa que foi lançada no portal da FIAM, no endereço fiambrasil.org.br. Profissionais de um zoológico de Omaha, em Nebraska, Estados Unidos, precisaram realizar um procedimento de emergência para remover cerca de 70 moedas do estômago de um jacaré. Os empregados do zoológico levaram um susto ao realizar os exames de rotina de um crocodilo de 36 anos. Após a constatação de que o animal possuía moedas em seu estômago, diversos profissionais foram chamados para tirar os objetos do interior do jacaré sem causar nenhum dano. Para isso, foi colocado um tubo de plástico para proteger sua boca e passar com segurança as ferramentas utilizadas para acessar as moedas, como uma câmera, que ajudou a guiar a retirada dos objetos. De acordo com os veterinários envolvidos na cirurgia, as moedas provavelmente foram jogadas no habitat do animal pelos visitantes. O renomado zoológico tem 10 crocodilos americanos. E esse onde as moedas foram encontradas é um jacaré leucístico raro, que tem pele branca, translúcida e olhos azuis profundos. No ano passado, um crocodilo leucístico extremamente raro nasceu em Orlando, na Flórida. Os jacarés são motivo de muito entusiasmo para as pessoas, seja em zoológicos ou na natureza.
Apesar de sua reputação mortal e de uma população de milhões no sudeste dos Estados Unidos, os ataques a pessoas são bastante raros. E as mortes causadas por esses ataques são ainda mais raras. Um grupo de pesquisadores brasileiros desenvolveu o primeiro soro do mundo contra o envenenamento causado por picadas de abelhas. O remédio coletado do veneno do inseto será destinado somente aos casos graves, ou seja, quando uma pessoa for picada por um enxame. Até já existem outros tratamentos contra múltiplas picadas de abelhas, mas o soro, fruto da coleta de veneno desses insetos, é o único capaz de eliminar totalmente a toxina do corpo humano. Justamente por isso, a aplicação desenvolvida pela Universidade Estadual Paulista de Botucatu será feita apenas em casos graves. O objetivo é acabar com as mortes causadas por algo que até parece inofensivo. Para que o produto fosse desenvolvido, foram necessários quase 15 anos para a elaboração de pesquisas e testes. As dificuldades foram muitas, até porque até hoje ninguém havia feito algo parecido, mas o método já é conhecido. Assim como no caso dos soros produzidos contra picadas de cobras e escorpiões, a substância contra o veneno de abelhas é produzida a partir da extração do veneno e introdução em cavalos. Eles ficam responsáveis por produzir os anticorpos. Depois disso, fizeram a coleta de sangue do animal para ter os combatentes produzidos por ele. Isso foi usado para ter um antídoto, mas antes precisavam coletar o veneno da abelha sem matar o inseto. Um processo trabalhoso e que precisou de mais de 20 mil abelhas. Com o avanço da pesquisa, os estudos clínicos contaram com 20 voluntários. Foram distribuídas mais de 2.000 picadas. Nenhum efeito adverso grave foi observado. Mas os resultados foram ainda melhores após a aplicação do soro. Para que ele fique disponível, ainda faltam 2 fases de testes clínicos. Mas para isso são necessários mais de 20 milhões de reais, recursos que ainda são procurados pelos cientistas. Uma nova pesquisa científica desenvolveu um teste de sangue que pode prever o risco de um ataque cardíaco até 6 meses antes da ocorrência. A descoberta ajuda especialmente na prevenção de casos. O estudo é recente, feito pela Universidade de Uppsala, na Suécia, e identificou biomarcadores sanguíneos específicos que podem servir como indicadores precoces. Com isso, um exame de sangue teria a capacidade de detectar o risco de ataque cardíaco até 6 meses antes da ocorrência. A pesquisa publicada este mês em uma revista especializada analisou amostras de 169 mil voluntários que não tinham histórico conhecido de doença cardiovascular. Os estudiosos ainda trabalham em um modelo que vai permitir que qualquer pessoa consiga oferecer dados para análise de risco, como altura, circunferência da cintura e níveis de colesterol, por exemplo. A descoberta pode se tornar uma aliada, especialmente na prevenção de casos de doenças cardiovasculares, que são responsáveis por 1/3 das causas de morte no mundo, segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a situação não é diferente. Dados do cardiômetro, que é uma ferramenta da Sociedade Brasileira de Cardiologia, apontam que 58 mil pessoas morreram em 2024 vítimas dessas doenças. E estimativas do Ministério da Saúde indicam para uma média de 400 mil mortes por ano no país. A natureza vai ganhar um toque luminoso e ficar ainda mais linda durante a noite. Os Estados Unidos começaram a vender plantas que brilham no escuro. A beleza, perfume e a variedade de cores impressionam. Essas são as petúnias, um tanto quanto encantadoras e que são atraentes por si só. Mas agora, elas possuem um atrativo único. A capacidade de brilhar no escuro. Uma empresa dos Estados Unidos descobriu uma forma para que isso fosse possível. E agora já são até mesmo vendidas no país. As flores tiveram um acréscimo de um elemento único no reino botânico. Os cientistas colheram os genes de alguns cogumelos que brilham naturalmente. E quando acrescentado às plantas, a mágica está feita. Com a chegada dessa criação, os jardins não precisarão nem mesmo de luminárias. Essa função pode ser deixada com as plantas. Durante a noite, elas vão emitir uma luz verde neon,
deixando a sua residência ainda mais bonita em meio à escuridão. A Agência de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal dos Estados Unidos deu o aval para o cultivo e comercialização das plantas no país. Após uma análise, os possíveis riscos de pragas foram descartadas. E com isso, elas ficaram prontas para encantar os jardins e lares americanos. Para nós brasileiros, o que resta é torcer para que chegue o quanto antes no nosso país. E o Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se quiser rever essas e outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você.